Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. E agora dando continuidade ao conteúdo do capítulo 3 da plataforma NetAcad, nós vamos falar um pouquinho sobre atualizações, né? Então, num primeiro momento, a discussão refere-se à atualização de uma placa-mãe. Na verdade, nós atualizamos placas-mãe por três motivos, tá? Porque o usuário precisa de recursos novos e mais poderosos, porque os pacotes de software podem requisitar novo hardware, né? Um software novo pode querer ou solicitar um hardware mais específico, e também quando um hardware novo, né, apresenta requisitos melhores de performance. Diante dessas três condições, embora a gente tenha apontado aí as que são mais comuns, você tem outros que são detalhes dentro dessa discussão, né? Tem também a questão financeira. Muitas vezes não compensa você atualizar apenas a placa-mãe de um dispositivo, né? Muitas vezes compensa fazer uma atualização do próprio dispositivo como um todo. Então é uma questão complexa e que não requer momentos de reflexão única, né? Geralmente isso é tratado a nível de departamento ou a nível de usuários, né? Se a máquina for sua, né, é uma propriedade sua, aí você pode definir o momento em que essas melhorias serão aplicadas. Quando você for funcionário de uma empresa ou prestar serviços para terceiros, tem que ser uma decisão em conjunto para que isso não traga nenhum tipo de desconforto, seja técnico ou financeiro. Mas se você vai fazer uma atualização de placa-mãe, é fundamental que você trabalhe com ela fora do gabinete. Tá? Desmonte todos os dispositivos e coloque para o lado de fora. Encaixar processadores e sistemas de refrigeração é sempre mais tranquilo fazê-lo quando a placa-mãe está fora do gabinete. Bom, qual é o procedimento, né? Quais são as etapas para se fazer uma atualização de placa-mãe? Primeiro, você precisa definir se vai ser trocado apenas a placa-mãe ou o conjunto placa-mãe-processador. Se for apenas a placa-mãe, você precisa manusear o processador e o sistema de refrigeração da placa antiga com muito cuidado, porque eles devem ser reaproveitados na placa nova. Se você for trabalhar com um conjunto novo, né, placa mais processador mais sistema de refrigeração, aí você simplesmente vai remover a placa antiga e encaixar a placa nova. Existem algumas etapas, né? E eu recomendo sempre que você registre tudo antes de desmontar, porque se houver necessidade, você pode reverter o processo. Antigamente a gente fazia registros, né, manuais, numa folha de papel, né, com todos os detalhes, às vezes algum desenho. Hoje a gente tem um recurso à mão muito mais útil, muito mais completo e detalhista, que é o celular para fazer fotos, né? Então, toda vez que você for substituir uma placa-mãe por outra, antes de fazer o procedimento, registre em fotos, várias fotos, para que você possa reverter o processo, se assim for necessário. Registre, por exemplo, todas as conexões à placa-mãe, todos os cabos, verifique a posição dos conectores para o painel frontal. Né? Lembre-se que a gente tem lá o botão de power, o botão de reset, os LEDs indicadores, né? Então é fundamental que você observe isso. Verifique também se na placa nova você vai ter a oportunidade de usar as placas de expansão que você tinha na placa antiga. Né? Caso isso não seja possível, você também deve providenciar placas de expansão novas, né? Já perfeitamente compatíveis com o seu dispositivo. Feito todos os registros, comece a desmontagem. Solte todos os cabos que vão até a placa-mãe, tomando cuidado de não esquecer nenhum. Solte os parafusos de fixação da placa, levante a placa e coloque na bancada de trabalho. Se for o caso de uma substituição por outra, por um conjunto completo, é só encaixar a nova. Se não for, você deve fazer a remoção do processador, do ventilador, dos módulos de memória e das placas de expansão. Ok? Bom,
Posso atualizar só a CPU, só o processador? Pode. Alguns processadores possuem gerações diferentes dentro do mesmo modelo. Então, quanto mais poderoso o processador em termos de velocidade, melhor a performance da máquina. Mas antes de fazer essa troca, verifique se a sua placa-mãe permite trabalhar com esse processador mais novo. Tá? Isso é pré-requisito. Antes de comprar, verifique se a sua placa-mãe se ela comporta. Se por acaso ela comportar, a dica que eu te dou é fazer a substituição por um processador novo e um sistema de refrigeração também novo, não esquecendo de colocar a pasta térmica entre eles. Dispositivos de armazenamento. HDs. A gente faz muito essa ação. Você vai trocar um HD porque ele deu problema, porque ele encheu, ou porque a pessoa quer mais capacidade de armazenamento, quer fazer um sistema de RAID, né? Então, por conta desses fatores é que a gente acrescenta um disco rígido novo. Basicamente, é só conectar, fazer a fixação mecânica e ligar a máquina. A própria máquina vai se encarregar de fazer o reconhecimento. Agora, se você vai fazer a substituição do disco rígido por outro, e esse antigo deu um problema, ou seja, se o sistema operacional está no antigo, você vai precisar fazer uma nova instalação do Windows nesse novo equipamento. Tá? Então aí é todo um processo mais longo para a realização desse procedimento. Mas é algo que se faz com muita frequência. Né? Muitas vezes as empresas, as pessoas trocam os discos rígidos porque eles estão cheios, né? Já são de uma geração mais antiga, e você precisa aí oferecer um suporte a arquivos maiores, com melhor performance. Tá bom? A atualização de periféricos, isso a gente faz com a maior tranquilidade, porque eles estão geralmente do lado de fora do gabinete, né? Substituição de mouse, teclado, monitor, impressoras, esses dispositivos eles são colocados do lado de fora. Atualizações de periféricos internos, como por exemplo placas de expansão, precisam ser feitas com muito critério e sempre se verificando se o encaixe das placas é funcional. Ou seja, trocar uma placa de som com um tipo de conector e colocar um outro vai depender se a sua placa-mãe vai dar suporte a esse modelo mais novo. Okay? Então, é uma questão de análise do conjunto, do contexto, para você poder fazer essa escolha. Fonte de alimentação, podemos atualizar? Sim, podemos atualizar, inclusive podemos atualizar para fontes de alimentação de maior potência, né? De maior capacidade de fornecimento de energia. Só tome cuidado para comprar uma fonte que tenha pelo menos os mesmos cabos da fonte antiga. Ela pode ter a mais, pode ter mais conectores SATA, pode ter mais conectores auxiliares, mas ela não pode ter a menos. Um outro detalhe importante, nunca substitua uma fonte de alimentação por uma outra de potência inferior. Tá? Geralmente, máquinas que trabalham com fontes de 500 watts, 750 watts, precisam de substituição por modelos de mesma potência, de mesma capacidade, porque senão você vai trazer outros problemas para o equipamento. Lembrando sempre que para cima você pode fazer sem problema nenhum. Para baixo você vai ter que analisar com muito critério se isso é possível ou não. Tá bom? Pessoal, análise, né, de atualização de componentes de hardware é algo que requer discussão e uma decisão em conjunto, porque geralmente envolve valores financeiros. Quando você fala assim, vou fazer a substituição da fonte da minha máquina, é o custo de uma peça. Quando você está numa empresa e você fala assim, olha, vamos trocar as nossas placas-mãe por placas mais novas, você está falando aí, por exemplo, de 50 peças, 60 peças, cujo custo representa um montante muitas vezes superior ao custo da sua máquina. Então, nunca é uma decisão simples. Agora é óbvio, alguns equipamentos pontualmente podem precisar de atualizações. Por exemplo, você tem um parque de máquinas que funciona muito bem para uma determinada situação, ou seja, para o acesso à internet.
E aí, de repente, você faz uma aquisição de um software de engenharia para fazer plantas. Então aí você vai precisar que pelo menos aquela máquina em que o software vai ser instalado, que ela tenha uma performance diferente do restante do seu parque de máquinas. Aí ela deve sofrer uma atualização. Pessoal, espero que tenha sido útil. Aproveite a leitura. Até mais.